A bola foi cantada há tempos atrás e parece que cada vez mais está mais próximo de ser real. Kirby Reed pode mesmo ganhar sua série de TV ou seu spin-off pro cinema. E mais, já temos aí o nome da filha da Sidney Prescott e uma ligação muito boa que pode ser feita com a Maureen Prescott, a mãe da Sidney. Vem comigo ver as últimas informações que tivemos sobre Pânico 7. Nerds Reads, Ezequiel aqui para mais um vídeo e vamos pro conteúdo. A história mais intensa de Sidney Prescott. Uma coisa é certa, os tons dos filmes de Pânico geralmente não são o mesmo, pois cada filme trouxe um tom diferente para sua atmosfera. Mas uma coisa é inegável, que nenhuma das continuações conseguiu chegar a uma tensão e atmosfera tão bem feita quanto a do primeiro filme. E aparentemente eles querem trazer isso de volta agora no sétimo filme. Segundo os insiders, principalmente o Viacom e o Beyond the Mask, a história envolvendo a Sidney Prescott agora em Pânico 7 vai ser muito mais intensa que os anteriores e que terá uma pegada muito parecida com Halloween de 2018. Dando a entender que a Sidney dessa vez não vai ficar só na defensiva e vai atacar e matar o próprio Ghostface, assim como ela faz ali no finalzinho de Pânico 5. Tá, Speed, mas o que quer dizer a história ser mais intensa? É muito simples, é que ela vai ser muito intensa. Bom, na verdade o que diz que vai ser intenso é a trama envolvendo a Sidney. Vai ser algo muito mais porradaria e vai ser meio que sem intervalo. Um exemplo bem simples para você entender mais ou menos do que é isso é o próprio Halloween de 2018, que é um filme bem intenso. A história começa a se prolongar de uma forma crescente até chegar ao ápice do filme, que é o final, ali na casa da Laurie Strode. E uma coisa que pode acontecer com o Pânico 7 é exatamente isso. A história em volta da Sidney vai ter essa mesma pegada, uma forma que vai prolongando de forma crescente até chegar ao ápice do final e termos a conclusão do terceiro ato. O filme vai ser sem tempo a perder, e o que nos diz muito das consequências desse filme aqui, que vão ser muito mais pesadas e muito mais rígidas, tendo realmente impactos reais e muito mais profundos e fortes do que os filmes anteriores, no caso Pânico 5 e Pânico 6, que bate bem com a ideia do próprio Ghostface de Pânico 7, dita antes de ele ser muito mais sombrio do que os anteriores e até muito mais brutal, que é uma coisa que não diz muito, já que quase todos os filmes cantam essa bola e no último cantaram e realmente acertaram, fizeram um Ghostface muito brutal, mas nem tão sombrio assim ali no terceiro ato. Sem passagem de tocha, e pra quem tava preocupado que só iria ver a Sidney Prescott nesse sétimo filme, pode comemorar, pois não, aparentemente Sidney volta para as futuras sequências, pois os rumores anteriores nos disseram que teríamos um novo trio de personagens dentro de Pânico 7, que eu acredito muito e lógico que todo mundo pensou que rolaria uma passagem de bastão, assim como aconteceu lá em Pânico 5 com a Sam, até acontecer toda a treta com a Spyglass. Mas enfim, segundo a insider Judy Jajoura, Pânico 7 não vai ter passagem de bastão nenhuma. Sidney Prescott é a protagonista e ponto. Lógico que junto dela também tem a Gale Weathers, que vai junto com ela nessa lance de ser a protagonista. Mas calma lá que sim, ainda teremos esses novos personagens no filme, mas que eles não serão o foco. Que eu acredito que sim, não vai ter passagem de bastão, porque ninguém vai querer engolir isso de forma tão fácil, embora eu ache que a Neve Campbell não vai carregar a franquia para sempre. A franquia não pode ficar dependente eternamente dela. Lógico que nos próximos anos, nas próximas sequências, devemos ter a Neve Campbell como Sidney Prescott, que é uma coisa muito boa e que eu gosto muito. Mas pro futuro mesmo, talvez Neve Campbell não será uma escolha muito boa, mas tem uma solução muito simples, o que eu acredito que sim, que não vai ter passagem de bastão. Mas que eu acredito que sim, que esses personagens que serão introduzidos aqui em Pânico 7 ainda serão protagonistas dos seus filmes de Pânico. Como? Deixa o like que eu te conto, já estamos aqui no meio das informações, eu preciso do seu like para que possamos chegar a cada vez mais pessoas e levar essas informações para elas, principalmente para quem não tem as notificações ativas. Você pode estar me ajudando, é só dar um clique no joinha que eu agradeço demais. E se estiver aparecendo para você a opção de hypar esse vídeo, clique nesse hype aí que você vai dar uma moral insana aqui pro canal e fazer a gente ser mais visto por mais pessoas. E assim temos muitos e muitos mais conteúdos de Pânico que eu sempre vou continuar trazendo. Muito obrigado e vamos seguir. Tá, como os novos personagens podem vir se tornar protagonistas de um novo filme de Pânico? Preste atenção. Alguns meses atrás, o insider Daniel RPK trouxe a informação que teríamos aí a possibilidade de spin-offs da franquia Pânico, além da tão sonhada série de TV. E se a ideia aqui, em Pânico 7, for somente apresentar esses personagens e fazer a gente curtir eles, aí numa sequência Pânico 8, eles voltam e nos apegamos ainda mais. E aí sim, eles ganham o seu próprio filme de Pânico, focado apenas neles.
enquanto que Sidney continua sendo a protagonista da franquia principal. Eles podem ganhar seu próprio spin-off derivado de Pânico, onde eles serão os protagonistas. Vai dizer que não seria uma boa estratégia de lançar um spin-off de uma forma garantida que vai ter gente que vai assistir, tipo o que fez Velozes e Furiosos Hobbs & Shaw. Só essa ideia aqui vale a sua inscrição. Fala aí. Mark Kincaid toma a trama principal. O Patrick Dempsey ele tá causando muito nas negociações para voltar em Pânico 7. Aparentemente o projeto foi adiado aí só para esperar ele. O cara pediu um cachê maior e aparentemente conseguiu, isso segundo os vazamentos. Mas ele também não tá contente com a sua participação no filme e tá pedindo para ele ter mais participação, já que a própria Courtney Cox vai ter um tempo de tela muito maior do que em todos os outros filmes da franquia, juntamente da Sidney. Isso segundo os rumores também. Mas segundo a insider Judy Jajura, o jogo virou e o Mark Kincaid pode ser a chave em Pânico 7, que diz que ele conseguiu aí a sua participação aumentar no filme, embora ainda vai ser menor do que a da própria Gale e da própria Sidney, que serão as protagonistas. Segundo ela, o Mark vai ser o ponto crucial na trama para ir contra os Ghostface, que também já ficou entendido aí de acordo com os outros vazamentos anteriores, que sim, que teremos 2 Ghostface em Pânico 7 e aparentemente o Mark Kincaid vai ser uma peça crucial para descobrir quem são esses Ghostface. No 30º aniversário do massacre de Woodsboro. E eu começo isso daqui com uma pergunta pra vocês. Qual foi a primeira morte que temos em Pânico? O primeiro a comentar vai ficar fixado aqui nesse vídeo. Bom, a insider Judy Jajura trouxe uma possibilidade interessante. Segundo ela, Pânico 7 pode vir se passar 30 anos depois do massacre de Woodsboro, que é algo muito bom para se pensar, pois isso vai trazer ligações fortíssimas com o primeiro filme e com a primeira morte da franquia Pânico. Para você que não lembrou e ainda não comentou, foi a Maureen Prescott, a mãe da Sidney. Para quem não lembra, o Billy e o Stu mataram a Maureen e um ano depois, mais ou menos, eles começaram a perseguir a Sidney e aí sim vemos tudo o que acontece lá em Pânico 1. E isso é interessante, principalmente para trabalhar a metalinguagem de Pânico 7. Os rumores estão apontando que Pânico 7 vem ser uma possível sequência legado, do mesmo pique que Halloween 2018. E se o filme vir se passar 30 anos depois do massacre de Woodsboro, isso vai ser muito bom, porque vai se encaixar perfeitamente, assim como foi com Pânico 4, que se passou 15 anos depois do primeiro filme. Então a metalinguagem pode ser muito boa e muito bem trabalhada, além de ter ligações fortíssimas com a própria Maureen Prescott e todos os personagens que vimos lá em Pânico 1. Lembrando que rumores anteriores apontaram que o Ghostface dessa vez estaria diretamente ligado a Sidney, não teria nenhuma conexão com o Stab, ou seja, o Ghostface dessa vez é literalmente ele está matando as pessoas e perseguindo a Sidney por um motivo muito pessoal. E se tiver alguma ligação com alguma coisa envolvendo a Maureen ou algum personagem lá de Pânico 1 ou 2 mais ou menos, isso vai ser muito bom e se passar 30 anos depois se encaixaria perfeitamente. Mas só que isso aqui abre um problema, que é adiamento para 2026, que Pânico 7 está sendo adiado até demais, todo mundo sabe. O porquê a gente sabe mesmo não sendo oficial, tá bem na cara que eles estão esperando alguns membros do elenco ficarem livres para as filmagens. Neve Campbell confirmou que as gravações começam agora em dezembro e pode ir até março de 2025, tendo aí a produção de 6 meses mais ou menos, tendo a possibilidade do filme chegar nos cinemas em outubro de 2025. Ou que seria mais lógico ainda, lançarem em janeiro de 2026 ou março de 2026. Eu acredito fortemente que o filme venha a ser jogado para 2026, pois mesmo que a pós-produção se encerre ali no final de setembro para outubro, eles vão ter que investir em marketing, porque lembra, a Spyglass está um pouco manchada com os fãs de Pânico, principalmente os fãs que vieram ali depois de Pânico 5, que foi uma massa muito importante para o sucesso tanto do quinto filme quanto do sexto. E poderá sim ser muito importante também agora em Pânico 7 para que ele possa fazer uma alta renda. Sem falar que essa demora toda, vários adiamentos, é porque eles não querem errar. E se eles errarem agora no 7º filme, deu ruim. A franquia volta pra geladeira. Eu acredito que sim, que esse filme pode fazer números parecidos ou até superior a Pânico 6. E torço que faça ainda mais, porque assim teremos mais filmes, mesmo tendo aí uma boa parcela de gente que diz que não vai assistir o filme, que eu acho que é tudo balela.
Revelado a filha de Sidney Prescott. Sabemos que teremos as filhas da Sidney em Pânico 7, mas até agora não temos muitas informações sobre elas, mas os rumores apontam que sim, que elas estarão no filme, só que não terão grande destaque, e que só iremos conhecer elas. Rumores anteriores apontaram a atriz Violet McCann de Megan para poder interpretar a filha mais velha de Sidney Prescott, e agora o insider via Aaron trouxe a informação que o nome da filha da Sidney será Tatum, em homenagem a Tatum, sua amiga que morreu lá em 1996. E isso é bom pelo simples fato de mostrar que a Sidney não esqueceu das pessoas que perdeu ao longo dos anos. A cada filme que foi passando ia acontecendo mais e mais coisas que não havia tempo para os personagens lamentarem o que aconteceu, e eu acho isso muito legal e uma boa forma de homenagear personagens que já passaram pela franquia, como o Pânico 5 fez, com várias homenagens a personagens anteriores e também a pessoas que fariam parte da produção dos filmes de Pânico, como o próprio diretor Wes Craven. Eu acho muito legal que a filha da Sidney venha a ter o nome Tatum. E você, o que você acha? Me conta aí. O spin-off com Kirby Reed. E a informação que mais sacudiu a comunidade é o spin-off com a Kirby Reed. Randy Penetri voltou a atuar depois de muitos anos em Pânico 6, e a sua personagem ganhou uma repaginada muito boa, sendo ela a única sobrevivente do remake do massacre de Woodsboro. Ela voltou bem badass como agente do FBI, que foi maneiro demais de se ver. E agora ela pode mesmo ter o seu grande destaque tendo uma produção só pra ela. O Production Rick trouxe sim que vai rolar um spin-off da franquia, tendo a Kirby como protagonista. E isso é bom, mas não é uma grande novidade, já que essa letra está sendo cantada há muito tempo. Antes mesmo de Pânico 6 estrear nos cinemas no ano passado, já havia rumores da possibilidade de uma série de TV envolvendo a Kirby Reed para o Paramount Plus. Eu trouxe aqui para o canal. Alguns meses atrás, o Daniel RPK, o principal informante de Hollywood, soltou o verbo também que a Spyglass estava planejando mais sequências para Pânico e spin-offs, além de uma série de TV com a Kirby Reed, onde ela iria lidar com o tão almejado culto de Ghostface. Agora, devemos confirmar e acreditar realmente no Production Rick? A gente pode confiar sim, mas também temos que ter um pé atrás, porque eles já erraram coisas antes. Mas que seria uma boa termos um spin-off com a Kirby? Seria, e seria uma boa forma garantida que esse spin-off teria retorno positivo. A Kirby é uma das personagens mais populares da franquia, tanto que foi muito pedida para voltar e voltou em Pânico 6, então pra mim seria perfeito uma história centrada nela. E segundo a informação também, o filme não será produzido pela Spyglass. Kevin Williamson é quem está à frente desse projeto e a sua produtora, a Outkick Banks, que vai produzir esse spin-off. E é até bom não ter ligação com a Spyglass, porque a gente sabe que tem muita gente que detesta a Spyglass desde quando a Melissa Barreira foi demitida. Mas eu acredito fortemente que trazer um spin-off com a Kirby é um tiro muito bem dado. Um tiro bem mirado no alvo, porque a Kirby é uma das personagens mais populares e muita gente gosta dela. E como tava todo mundo já esperando uma série de TV, se for trazer um filme dela, focado somente nela lidando com um Ghostface, obviamente, porque estamos falando de Pânico, não vai ter um outro assassino, porque é Ghostface. E eu consigo lembrar aqui também de cabeça, galera, que no ano passado, depois da estreia de Pânico 6, um dos produtores ali que fazia parte de Pânico 6 foi perguntado em uma entrevista se poderia rolar um spin-off de Pânico 6 envolvendo outros personagens, e ele disse que sim. Ele diz basicamente isso aqui, que qualquer um poderia usar a máscara do Ghostface. Então trazer outros personagens ligados, histórias derivadas com outros personagens envolvendo somente o Ghostface é uma ideia sensacional. Eu já cantei a bola aqui nesse YouTube que Pânico não necessita unicamente de suas personagens. Sidney Prescott, Samantha Carpenter, Kirby Reed, Gale Weathers são todos personagens de extrema importância, mas o personagem principal de toda a franquia é o Ghostface, que não é um único personagem, é uma persona, e qualquer um pode assumir a sua persona. Se tiver mesmo um spin-off com a Kirby Reed, pra mim é muito bom, porque a expansão do universo Pânico finalmente vai começar, que já tava mais do que na hora. Pânico até hoje é considerada a única franquia do terror slasher que só tem filme bom. A gente espera que continue assim, e se conseguir criar um spin-off bom também, aí é show, porque aí sim ela vai ser realmente a melhor franquia do terror slash de todas, porque nem as franquias que tem derivados ou coisas relacionadas tem coisas boas. E se Pânico conseguir fazer Pânico 7 ser um filme muito bom e lançar um spin-off com a Kirby e ele for muito bom também,
é sucesso e poderemos ter mais spin-off com outros personagens, como um filme, por exemplo, com a Gale Weathers sendo a protagonista sozinha dela lidando com Ghostface. Todo mundo ama Gale, né? Então ter um filme só da Gale seria sensacional. Lembrando que alguns anos atrás, muito tempo atrás, também foi cantado a bola de um spin-off com o Dewey e a Gale. Então, se rolar um spin-off com a Kirby e tivermos sucesso, talvez a Gale ganhe seu próprio spin-off e eles podem até ressuscitar ideias antigas. Se gostou de receber essas informações, compartilhe o vídeo que ajuda muito o canal. Vou deixar aqui um vídeo para você entender mais coisas sobre Pânico 7 e aqui uma teoria sobre o novo Robs que pode ter em Pânico 7. E esse aqui também para você entender o porquê o Ghostface é o personagem mais importante de toda a franquia. Muito obrigado pelo seu tempo aqui comigo, fique com Deus, valeu!